Olá, gente, tudo bom? Bem-vindos à nossa aula 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos de movimento. Então, a gente vai estar analisando os gráficos de posição em relação ao tempo, velocidade em relação ao tempo e aceleração em relação ao tempo. E fazermos algumas coisas básicas, alguns problemas básicos quando a gente está lidando com esse tipo de gráfico. Vamos começar então com o nosso primeiro gráfico de posição em relação ao tempo. Olha só. Para nós encontrarmos o deslocamento ou a distância total percorrida, basta nós lermos o gráfico. Nós sabemos que o deslocamento é o quê? Que a gente viu lá na nossa primeira aula. Deslocamento é uma linha reta entre o ponto inicial e o ponto final. Nós notamos aqui que o ponto final e inicial são os mesmos, então a gente sabe que o deslocamento é zero. Matematicamente, nós podemos representar isso da seguinte forma, pegando o ponto final e subtraindo pelo ponto inicial. Então, sabemos que o ponto final foi 40, o ponto inicial também foi 40. Então, aqui nós comprovamos que realmente o deslocamento desse objeto, o deslocamento total, foi de 0 metros. Agora, para encontrarmos a distância total percorrida, o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar os módulos de cada trajeto. Então, aqui nós vemos que temos 3 trajetos. Podemos chamar o primeiro trajeto de x1, o segundo trajeto de x2 e o terceiro trajeto de x3. E fazer a soma desses trajetos. Então, a gente vê aqui no trajeto 1, que ele percorreu de 40 a 60. Então, ele percorreu 20 metros, mais. Aqui ele percorre de 60 até menos 40. Então, isso aqui dá 100 metros. E o terceiro percurso, o x3, ele vai de menos 40 a 40. Então, aqui ele percorre 80 metros. Fazendo essa soma, a gente descobre que a distância total percorrida por esse objeto foi de 200 metros. Quer dizer o quê? Ele saiu do seu ponto inicial, percorreu 200 metros e voltou para o seu ponto inicial. Muitas pessoas acham, quando olham esse gráfico, que ele está subindo o morro aqui e aqui descendo o morro. Mas não é isso. Esse gráfico é somente uma dimensão no espaço, porque aqui embaixo nós temos o tempo. Então, ele representa a direção percorrida por um objeto ao passar do tempo. Então, olha só, aqui ele andou para frente, aqui para trás e aqui ele voltou para frente. E a inclinação das retas representa a velocidade. Quanto mais inclinada uma reta for, mais velocidade esse objeto tem. E quanto menos inclinada, menos velocidade. Então, é como se esse objeto tivesse feito isso, porque olha só, ele começou no ponto 40 e terminou no ponto 40. Então, é como se ele tivesse andado para frente, depois ele andou para trás e depois andou para frente, chegando aqui no mesmo ponto. Então, é isso aqui que o gráfico quer representar para nós. Bom, e como nós fazemos para achar a velocidade? Para achar a velocidade, então, a gente tem que achar a inclinação da curva, que na verdade é a inclinação da reta, porque a gente tem uma reta. Então, o que a gente faz? Digamos que a gente quer encontrar, por exemplo, a velocidade desse objeto quando t foi igual a 40 segundos. Então, a gente quer encontrar a velocidade desse objeto nesse ponto aqui. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar, então, os extremos dessa reta. Então, nós vamos ter T1, x1 e T2, x2. Olha só, o T1 aqui é 30 segundos, e quando era 30 segundos, ele estava na posição 60. O T2, aqui embaixo, 50 segundos, e quando estava nos 50 segundos, ele estava na posição menos 40. Então, agora nós já temos nosso x2, x1, nosso T2 e o nosso T1. Basta nós substituirmos esses valores. Então, o x2 era menos 40, menos 60, dividido por T2 menos T1. Então, 50 menos 30. Fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos a menos 5 metros por segundo. E o que indica esse sinal negativo aqui? Esse sinal negativo significa que a inclinação da nossa reta ela é para baixo. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, quando nós temos um resultado negativo, nós sabemos que a inclinação da nossa reta é para baixo. E quando nós temos
um resultado positivo, nós sabemos que a inclinação da nossa reta é para cima. Vamos então para o nosso segundo gráfico, para o nosso gráfico da velocidade em relação ao tempo. Bom, aqui para encontrarmos deslocamento ou a distância total percorrida, nós precisamos encontrar a área. Qual área? Essas áreas aqui, as áreas que estão acima do nosso eixo X e as áreas que estão abaixo do nosso eixo X. Para nós encontrarmos o deslocamento, só vai contar as áreas positivas. E as negativas, que estão abaixo aqui do nosso eixo X, nós subtraímos. Então, para achar o deslocamento, basta nós acharmos as nossas áreas aqui. Como essa área é igual a essa e elas são exatamente opostas, essa área aqui é positiva, essa é negativa, nós não nos preocupamos com ela para achar o deslocamento. Então, para achar o deslocamento, basta nós fazermos a primeira área, que está aqui em cima, a área 1, que é a base vezes a altura. Então, sabemos que a base aqui é 20 e a altura é 40. Isso aqui nos dá 800 metros. E isso aqui, então, é igual ao nosso deslocamento. Já para a gente achar agora a nossa distância total percorrida, nós temos que encarar todas as áreas como positivas. Como lá em cima a gente viu que a distância total percorrida era a soma dos módulos das trajetórias. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, olha só, o que a gente fez com o deslocamento? A gente fez uma soma das áreas, né? A gente poderia também ter feito, daria a mesma coisa. A gente poderia ter tirado essa área aqui e subtraído por essa área. Só que como a gente falou no início, como essas áreas aqui são idênticas e elas possuem sinais opostos, elas se cancelam. Então é a mesma coisa que nós tirarmos só a primeira área aqui. Já a distância total percorrida, nós precisamos da área 1. Então a área 1, vamos colocar aqui. Essa aqui é a área 1, essa aqui é a área 2 e essa aqui é a área 3. A nossa área 1 a gente já descobriu. 800 metros. Mas agora precisamos também descobrir a área desse triângulo aqui. Então, a área 2 vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Bom, a gente sabe que a base vezes a altura é 800. Então, vai ser 800 dividido por 2 igual a 400 metros. Então, essa área 2 aqui tem 400 metros e também a área 3 tem 400 metros. Então, a mesma coisa que fazer 2 vezes 400. Ou somar as áreas aqui mesmo. 400 mais 400. Isso aqui, então, dá 1.600 metros. Então, essa aqui foi o valor da distância total percorrida por esse objeto nesse gráfico. Para nós descobrirmos a velocidade, basta nós lermos o gráfico. Isso aqui é bem fácil, né? Então, por exemplo, qual que era a velocidade desse objeto quando o tempo igual a 20 segundos? 40. Qual que era a velocidade desse objeto quando o tempo era igual a 40 segundos? 0. Então, velocidade é só lermos. E para nós descobrirmos a aceleração, nós precisamos achar a inclinação da curva, que nesse caso também uma reta. Então, a mesma coisa que a gente fez lá em cima com o primeiro gráfico. Digamos, por exemplo, que eu quero descobrir a aceleração quando, vamos colocar aqui embaixo, quando o tempo era igual a 3 segundos. Opa, 30 segundos. Então, aqui temos o 30, então nós queremos descobrir a aceleração nesse ponto aqui, quando t era igual a 30. Mesma coisa, vamos pegar esse ponto aqui, os extremos da nossa curva, nesse caso da nossa reta, e vamos colocar aqui na nossa equação. Então, vamos fazer aqui. Acho que eu vou apagar isso aqui para ficar mais fácil de a gente entender. Então, agora nós vamos ter T1, V1 e T2, V2. Olha só. T1 aqui, então, é 20 e a velocidade era 40. Aqui, tempo 40 e a velocidade era 0, como a gente descobriu. Então, a gente precisa colocar agora esses valores
aqui na nossa equação. Vou copiar aqui embaixo. Bom, nós vamos ter, então, V2, que é 0, menos V1, que é 40. Isso aqui dividido por T2, 40, menos T1, que é igual a 20. Isso aqui dá, então, igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Mais uma vez, nós temos um resultado negativo, porque nós sabemos que a nossa reta tem inclinação aqui para baixo. Então, não importa qual ponto eu pegar dessa minha reta aqui, eu poderia ter pegado também esse ponto, pegado essa extremidade ou essa extremidade aqui, não importa aonde eu tiver o meu ponto aqui, a gente sabe que a minha aceleração vai ser de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito. Vamos então para o nosso terceiro e último gráfico. Então, aqui temos o gráfico da área em relação ao tempo. Para nós encontrarmos a velocidade, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos achar a área. E se o problema nos der uma velocidade inicial, nós vamos pegar, para descobrir a velocidade final, somarmos a velocidade inicial mais a área que nós descobrimos aqui. Bom, nós conseguimos perceber que nós temos 4 áreas. Então, aqui a área 1. Aqui nós temos uma área 2, aqui uma área 3 e aqui uma área 4. Então, basta nós pegarmos essas 3 áreas e subtrairmos por essa área aqui. Porém, como a área 1 e a área 2 são iguais, mas opostas, nós não precisamos nos preocupar com essas 2 áreas aqui. Basta nós encontrarmos a área 3 e a área 4. Então, vamos fazer isso. Qual que é a velocidade? A área 3 é a área de um retângulo, então vai ser base vezes altura. Então, temos aqui que a base, aqui nós temos o ponto 50, então vale 10, e a altura aqui, 40. Então, 10 vezes 40, 400 metros por segundo. E a nossa área 4 é um triângulo, então vai ser meio vezes a base vezes a altura. Então, aqui nós temos meio, a nossa base vale 20 e a nossa altura 40. Vai dar a mesma coisa, né? Meio vezes 20, 10. 10 vezes 40, 400 metros por segundo. Mas como esse objeto começou já com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, nós precisamos somar esses 20. Então, vai ficar 20 mais os 800 que a gente encontrou aqui. Então, a gente sabe que a velocidade final desse objeto, a velocidade média, na verdade, final do objeto, foi de 820 metros por segundo. E para encontrarmos a aceleração, basta nós lermos o gráfico. Então, olha só, qual que era a aceleração desse objeto quando t era igual a 20? 0. Qual era a aceleração desse objeto quando t era igual a 40 segundos? 40 metros por segundo ao quadrado. E assim por diante. E aqui uma dica que eu dou muito legal para vocês, que vale muito a pena a gente memorizar, é essa aqui. Olha só, quando nós queremos encontrar a velocidade, basta nós tirarmos a área da aceleração. Então, se a gente encontrar da aceleração, nós encontramos a velocidade. Se nós achamos a área da velocidade, nós encontramos a posição. Aqui embaixo, se nós encontramos a inclinação da reta do gráfico da posição, nós encontramos a velocidade. E se nós encontrarmos a inclinação da reta num gráfico de velocidade em relação ao tempo, nós encontramos a aceleração. Então, fica um looping, né? Para relembrar isso muito rápido, basta fazer o quê? Desenhar, então, um gráfico de posição, velocidade e aceleração. Aqui em cima escrever as áreas com uma flecha para a esquerda e aqui embaixo as inclinações com uma flecha para a direita.